Olá, espero que estejam todos bem. Pediram-me para resolver uma primitiva de uma função racional onde em denominador nós tivéssemos um polinómio com 3 raízes reais. Então aqui vai. Imaginem que queremos calcular esta primitiva, x mais 5 a dividir por x menos 2 vezes x mais 1 vezes x mais 3. Portanto, o polinómio já está decomposto de tal forma que seja fácil descobrirem quais são as raízes. Não se esqueçam que numa primitiva de uma função racional a primeira coisa que têm que fazer é verificar o grau do numerador e do denominador. Temos o numerador é um polinómio de grau 1, o denominador é um polinómio de grau 3, não é? Uma vez que é a multiplicação de 3 polinómios de grau 1, portanto vai dar, se fizéssemos os cálculos fazendo a distributividade toda, dava x vezes x vezes x, seria o termo de maior grau, dava x ao cubo, portanto um polinómio de grau 3. Então, podemos começar a primitivação. Se tentássemos primitivar imediatamente esta função, usando uma regra das primitivas imediatas, nós não iríamos conseguir. Portanto, não há nenhuma regra que nos permita resolver esta primitiva tal como está escrita a função. Então, o que é que se faz? O que se faz é, vamos tentar escrever a função de uma forma mais simples, sendo desta forma a dividir por x menos 2, depois mais b, ou seja, vamos simplificar, ou vamos escrever esta função como soma de funções mais simples. Portanto, eu já fiz aqui os cálculos para ser mais rápido, para o vídeo ficar mais curtinho. O que é que fazemos em primeiro lugar? Vamos achar as raízes do denominador, ou seja, vamos igualar a zero e achar os zeros desta função, não é? Portanto, dizer que achamos as raízes do polinómio que está em denominador é achar os zeros desta função. Fica, como são tudo produtos, não é? Isto é uma multiplicação, é x menos 2 vezes x mais 1 vezes x mais 3. Então, podemos aplicar, e devemos aqui aplicar a lei do anulamento do produto. Ou seja, quando é que este produto é igual a zero? Quando x menos 2 for igual a zero, ou x mais 1 for igual a zero, ou x mais 3 for igual a zero. E depois temos três equações super simples, onde dá x igual a 2, x igual a menos 1, x igual a menos 3. É? São as soluções desta equação. Portanto, são as raízes do polinómio que está em denominador, deste polinómio. E são 3 raízes reais, não há repetição de nenhuma delas, portanto, a multiplicidade de cada uma destas raízes é 1, então chamam-se raízes reais simples. Portanto, temos aqui um polinómio com 3 raízes reais simples. Quando as raízes são reais simples, como é que se decompõe esta fração? Então, se temos 3 raízes, vai ser a soma de 3 frações. Se fossem 2 raízes, era a soma de 2 frações e assim sucessivamente. Isto quando se tratam de raízes reais simples, ok? E depois, a dúvida estava básica. E então vamos ficar com uma constante, o A, o B e o C representam constantes reais. E como é que se compõe? É uma constante que vou representar por A a dividir por um destes fatores. A ordem é indiferente. Mais outra constante a dividir por outro fator. Portanto, eu utilizei a ordem que está aqui. Mais C a dividir por x mais 3. Está bem? Volto a dizer que esta ordem é indiferente. Se trocarem esta ordem, a constante que está no numerador da fração, onde em baixo temos x menos 2, terá sempre o mesmo valor. Pode ser o C ou o B. Está bem? Mas há sempre uma compensação de cálculos. E a dúvida do aluno que me perguntou isto era basicamente como é que eu depois reduzir ao mesmo denominador, porque sabemos que temos que reduzir ao mesmo denominador para depois fazer a igualdade das frações. É muito simples, então aqui é só pensar, se este denominador já tem o x menos 2, basta multiplicar por x mais 1 e por x mais 3, não é? Porque ficamos com o denominador que tínhamos ali. E de forma idêntica aqui tenho o x mais 1, então se eu aqui tenho o x mais 1, agora tenho que multiplicar pelo x menos 2 e pelo x mais 3. E aqui já tenho o x mais 3, então tenho o x mais 3, basta multiplicar por x menos 2 e por x mais 1. Ok, ou seja, multiplicamos pelos monómios que não temos aqui em denominador, correto? Pronto, foi o que eu indiquei aqui. A seguir, reduzindo ao mesmo denominador, significa que, então, temos que multiplicar o A por este polinómio, o B por este polinómio, e o C por este polinómio, ou pelo produto, se quiserem dizer de outra maneira, pelo produto destes monómios.
não fazemos as contas, não vale a pena, já vão ver porquê. Quando nós fazemos isto, o denominador continua a ser, passa a ser comum em todas estas frações, passa a ser o x menos 2 vezes x mais 1 vezes x mais 3, ele é comum. E o que é que acontece? Então, significa que esta fração, estamos a dizer é que esta fração pode ser escrita ou é igual a esta, que está aqui, certo? E reparem, os denominadores são os mesmos. Este denominador é o mesmo que está aqui. Então, para duas frações com o mesmo denominador serem iguais, significa que os numeradores têm que ser obviamente iguais. Não é? Se eu vier assim, qualquer coisa a dividir por 5, eu sei que esta qualquer coisa a dividir por 5 é igual a outra qualquer coisa qualquer a dividir por 5. Então, significa que esta riscanhada tem que ser igual a este triângulo, certo? Se são frações iguais. Portanto, se aqui os denominadores são iguais, os numeradores têm que ser iguais. É aquilo que muitas vezes vocês dizem, então podemos tirar os denominadores, podemos e igualamos só os numeradores. Portanto, ficamos com x mais 5 igual a isto tudo que está aqui, este comboio. E agora? É preciso fazer as contas? Não. E agora vamos usar aquela técnica. Agora o que nós precisamos é, o passo seguinte, o que nós queremos é descobrir o valor do A, do B e do C. Porque no fim de termos estes valores, vamos aqui acima, substituímos e primitivamos cada uma das frações, ok? E isso são primitivas super simples. Portanto, agora o objetivo é descobrir o valor destas três constantes. Quando as raízes são raízes reais simples, isso é muito fácil, porque basta pegar em cada uma das raízes, a ordem é mais uma vez indiferente, e substituir o x por esse valor. Portanto, esta expressão que está aqui, esta igualdade, isto para se perceber porque é que vamos, deixa-me baixar só aqui um bocadinho, portanto, esta igualdade que nós temos aqui, vou tirar também este tracito e este aqui, portanto, esta igualdade é válida para qualquer valor de x, pertencente ao domínio da função, ok? Então, se é para qualquer valor, se isto é verdade para qualquer valor de x, também é verdade, em particular, para as raízes do polinómio que se encontra em denominador. Então, vamos usar essas raízes. Porquê? Porque vão ver que torna os cálculos muito mais simples. Então, vamos a esta igualdade, a esta equação, se quiserem chamar assim, e substituem o x sempre onde ele aparecer, neste caso por 2, depois por menos 1 e depois por menos 3, ok? Ali. E assim vamos tirando o valor de cada uma das constantes. Então vamos lá fazer isso para o x igual a 2. Substituindo aqui o x por 2, fica 2 mais 5, que dá 7. Igual a A. Substituímos o x por 2, dá 2 mais 1, 3. Depois 2 mais 3 dá 5. Então fica A vezes 3 vezes 5. E as outras parcelas vão anular. Então porquê? Porque ao substituir aqui o x por 2 dá 2 menos 2 dá 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E ao substituir, e aqui também substitui por 2, ok? Mas vai dar 5 vezes 0, que é 0, certo? Substituindo aqui por 2 dá 2 menos 2 dá 0. Substituímos aqui por 2 dava 3. Já nem é preciso, porque já sabemos que este fator vai anular também esta parcela, não é? Então fica 0 daqui mais 0 daqui, correto? Vou pegar só isto. Então, para lá o resto. E agora? Isto já foi depois. Não estava. E agora? Vamos ver, tive aqui uma interrupçãozinha para ver se eu não me esqueço do que estava a dizer. Estava a dizer que anulava tudo, certo? E agora temos esta equação para tirar o valor do A. Portanto, ficamos com 7 igual a 15A, ou seja, A igual a 7 sobre 15. Portanto, o valor do A vai ser este, um valor assim um bocadinho mais esquisito para vocês, mas é o número real. Agora fazemos o mesmo para o x igual a 1, a menos 1. Substituindo aqui o x por menos 1, ficamos com menos 1 mais 5, dá 4. Agora reparem, ao substituírem aqui o x por menos 1, anula toda esta parcela. Aqui não vai anular, portanto fica b, menos 1 menos 2, vezes menos 1 mais 3. Tá? E ao substituirmos aqui por menos 1 na terceira parcela, também anula a terceira parcela. Portanto, por este processo, há sempre duas parcelas que vão anular, o que torna os cálculos muito mais simples. Por isso é que substituímos pelas raízes e não por outro valor. Porque nós podíamos fazer isto com outro valor real qualquer, só que os cálculos seriam não seriam tão simples.
E poderia até exigir que depois resolvêssemos um sistema de equações. Fazemos aqui então novamente as contas. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, portanto fica menos 6. E apaguei, não é boa ideia. Menos 6, não sei se apaguei mais alguma coisa. Olha, se apaguei, penso que não, mas se apaguei, digam em comentários. E o B então é igual a menos 4 sextos, simplificando, dá menos 2 terços, correto? Então já temos o valor de outra constante. Pronto, e depois para o C fazemos de forma idêntica, substituindo por menos 3, ok? Na expressão que está aqui rodeada a vermelho, e obtemos o valor de C que me deu 1/5. Então significa o quê? Significa que esta fração que nós queremos primitivar vai ser igual ao valor de A, que nos deu 7/15, a dividir por x menos 2, mais, ou seja, vamos à expressão aqui de cima, vamos a esta expressão aqui, o que é que nós queremos? Queremos então substituir o valor do A, do B e do C pelos valores que obtivemos. É o que eu estou a fazer agora aqui embaixo. Então, se eu sei que a fração que eu quero primitivar é igual à soma destas frações, então significa que a primitiva dessa fração é o mesmo que fazer a primitiva de cada uma destas frações. E agora, a partir daqui, já é tudo muito fácil, porque o que é que nós vamos fazer? Esta constante vai para trás da primitiva, está a multiplicar, esta também e esta também. Cada uma para trás da respectiva primitiva. Foi o que eu fiz neste passo. E agora estas primitivas são primitivas muito fáceis, porque é o f' sobre o f, certo? Todas elas. E, portanto, isto vai dar 7/15 de logaritmo do modo x menos 2 menos 2 terços ln do modo de x mais 1, mais 1/5 de ln de x mais 3, do módulo de x mais 3 mais c, em que c pertence a E. E está feito, ok? Então vá. Bom estudo. Façam lá algumas primitivas relacionais, de funções relacionais, para ver se ganham prática nisto. Este método, só se chamar a atenção, este método que eu fiz aqui é quando as raízes são raízes reais simples, ok? E quando o grau do polinómio de cima, o grau do polinómio que está no numerador, já é menor que o grau do polinómio que está no denominador. Senão, tinham que, em primeiro lugar, fazer a divisão dos polinómios, não se esqueçam.